tá? E fizesse 3 perguntinhas, tá? Guardasse no seu coração, bem guardadinho, que a gente vai usar aí durante a nossa administração, tá? Primeira pergunta, e aí considerando aqui esse momento que a gente teve agora há pouco do louvor, né? De adoração, das músicas, né? Primeira perguntinha, você estava cantando para quem? Para quem é que você estava em pé aí durante as músicas? Para quem você estava verdadeiramente cantando? Verdadeiramente entoando louvores e adoração. Segunda perguntinha, qual foi o nível da sua entrega durante esse momento? Vamos considerar aí um parâmetro aí, 0 a 10, tá? 0. Cheguei, sentei, fiquei olhando o tablet, fiquei pensando nos problemas lá de casa, fiquei pensando nos problemas do trabalho de amanhã. 0. Ou seja, nem toquei na unha do Senhor. 0. 10. Eu estava ali no momento de louvor, ali, meu Deus, parecia que Jesus ia aparecer na minha frente agora, abrir o peito dele, eu ia encostar a cabecinha dele, ele ia me dar um abraço e a gente ia ser arrebatado lá para o reino. 10. Você estava ali numa intimidade, numa adoração, num louvor maravilhoso, assim, que parecia que não tinha ninguém à sua volta, só você e o Papai do Céu. Então, qual foi o nível da sua entrega durante esse momento de cântico aqui? Terceira pergunta. Você conhece esse Deus a qual você estava adorando? Você conhece esse Deus a qual você estava louvando? Qual o tamanho desse Deus? Você conhece? Então guarda essas 3 perguntinhas aí no seu coração e a gente vai sempre revisitar isso aí. No caminho, o nosso caminhar cristão é sempre bom a gente revisitar algumas coisas. Então guarda aí, guarda essas perguntinhas. E vamos lá para a palavra, olha só a palavra em Jeremias 9, versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Todo mundo abriu? Estamos apostos? Amém? Jeremias 9, versículo 23 e 24. Posso ler? Amém. 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agradam, diz o Senhor. Quando eu estou lendo a palavra do Senhor, eu gosto muito de estudar algumas versões. E tem uma versão que eu gosto muito de dar uma consultada por fim, que é a linguagem de hoje. Olha o que fala aqui. Vou lá direto para o 24, tá? Então assim diz o Senhor: se alguém quiser se orgulhar e se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Vamos orar? Paizinho querido, Senhor, quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor venha nesta hora, Senhor, derramando o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, Pai, preparando a terrinha que existe em nossos corações, arando, Senhor Deus, para que a semente caia em terreno fértil, Senhor Deus, e que faça frutificar a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, não permita que saiamos daqui, Senhor Deus, como entramos. É o que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, assim como diz lá em Oséias 6,3 também, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Meu irmão, eu tenho uma convicção muito clara de que o nível da nossa adoração, o nível do nosso louvor, o nível da nossa entrega, o nível da nossa fé, o nível da nossa confiança em Deus,
né? O nível da nossa esperança, ele está diretamente relacionado ao nível de conhecimento que você tem do seu Deus, ao nível de conhecimento que você buscou ter de Deus. Então, o nível da sua adoração, o nível da sua intimidade, ele está diretamente relacionado ao nível do seu conhecimento. Seu conhecimento está raso? Então, provavelmente, a sua entrega ao Senhor também vai ficar rasa. Tá? E é interessante, né? A palavra lá em Tiago 4 fala o seguinte: chegai-vos a Deus e eu, né? Então, chegai-vos a Deus e chegará a vós, né? O pastor usa muito aquele teatrinho aqui. Vem cá, meu irmão, você puxa um irmãozinho aqui, né? Faz um teatrinho, e aí meu irmão vai se afastando, Deus está ali. Meu irmão vai se afastando, Deus está ali. A partir do momento que o irmão vai se chegando, Deus vai se chegando, vai se chegando, vai chegando, e dá aquele abração, né? Muito legal aquele teatro, bem didático, né? E é interessante, olha o conceito de conhecer. A palavra em grego é ginosko. Ginosko, alguém já ouviu falar dessa palavra em grego? E o entendimento dela, assim, não é simplesmente o conhecer, eu tenho um conhecido ali, eu tenho aquele conhecido ali, como palavra, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Né? Mas não, o entendimento dessa palavra, a essência dela é o seguinte, é um entendimento completo. E aí, em algumas partes da Bíblia, essa palavra, ela chega a ser algo relacionado, inclusive, à intimidade, ao momento de intimidade, de mais intimidade de um casal, a relação sexual. Ou seja, algo que une um só corpo, né? Duas pessoas, um casal, você e a igreja. Né? Então, a palavra conhecer, no grego, em algumas passagens bíblicas, ela chega a ser isso aí, trazer um nível de conhecimento profundo, um nível de conhecimento que beira extrema intimidade. Tá? E é interessante, para a gente trazer algo didático aqui para a gente, em relação ao nosso conhecimento, eu vou trazer aqui uma diferenciação interessante. A gente, até no meio do louvor, olha aí, até no meio do louvor aqui da equipe aqui, da Igreja de Cristo Casa Norte, a gente às vezes comete errinho, mas assim, já está tão acostumado que a gente se entende, né? A gente se entende. Por exemplo, qual que é a diferença entre louvor e adoração? Qual que é a diferença entre louvor e adoração? E às vezes a gente está aqui conversando, vamos pro louvor da igreja, e a gente sempre acha que louvor é música. Às vezes a gente acha que música de celebração é aquela, né, aquela mais rapidinha, e a de adoração é aquela mais lentinha, aquela mais devagarzinha. Né? Então, existem conceitos específicos. O pastor Hélio trouxe com muita propriedade uma vez aqui no curso de maturidade, a diferença entre louvor e adoração. Tá? E é interessante que louvor é o seguinte, quando você está prestando louvor a Deus, você está exaltando o nome do Senhor, você está exaltando as qualidades, os atributos ao Senhor. Você é maravilhoso, você é grandioso. A gente cantou aqui com grande é o meu Deus, não foi? Então você está prestando louvor ao Senhor, você está exaltando o nome dele. E a adoração, meu irmão, a adoração está diretamente relacionada ao relacionamento. Ele está encravado na sua relação com o Senhor. E aí, para exemplificar um pouquinho, eu ouvi uma história uma vez, foi bem bacana, né? Vamos considerar aqui, aproveitar que temos o Ricardo e a Sara aqui, né? Vou pegar os dois personagens, Sara, a jovem indefesa, e o Ricardo, bombeiro, né? Salvador da pátria. A Sara estava lá no... Você mora em qual andar, Sara? Sexto andar. A Sara estava lá no sexto andar do prédio dele, começou a pegar o fogo de baixo. Começou a pegar fogo, os bombeiros tentando apagar, desesperados ali, sem conseguir apagar. Aí o bombeiro, Ricardo, olhou assim e falou, não posso deixar essa garota morrer, Foi lá, envolveu todos os outros bombeiros, aí a Sara já tinha desmaiado, apagou. Aí ele pegou a escada magia, voltou, chegou lá perto, já tinha queimado o bombilho já, mas pegou, resgatou.
a Sara levou para a ambulância, foi para o hospital, e aí a Sara foi tratada, acordou, e aí os parentes chegaram, a Fabiana, o pastor Marinho, disse: olha, você foi salvo graças a um bombeiro maravilhoso. Foi o único que teve coragem, com aquele fogaréu todo, pegar a escada Magírio, se queimou, quase morreu também, mas conseguiu te salvar. Aí a Sara toda feliz, a Sara, então eu quero conhecer, eu preciso conhecer esse bombeiro, preciso ir lá agradecer ele. Nossa, que maravilha, que maravilhoso. Aí ficou a família toda agradecida a esse bombeiro, né? E aí a Sara chega e encontra o bombeiro Ricardo. E aí ela: olha, muito obrigado, você salvou a minha vida. Olha, eu não sei o que seria da minha vida sem você, sem o seu ato de coragem. Nesse momento ela está prestando louvores ao Ricardo, né? Agradeceu, abraçou: olha, muito obrigado, você foi muito corajoso. Ela está rendendo louvores ao Ricardo. E aí, cada um foi para sua casa, trocaram o número de telefone, e de repente chega um zap da Sara no Ricardo: oi, como você está? Ele: opa, tudo bem. Ela: eu queria te agradecer mais uma vez, você foi muito corajoso, você foi excelente ali, muito obrigado. Beleza. Eu que agradeço, faz parte da minha profissão, né? Isso, tá bom, então. Aí depois trocaram outro zap, e foi trocando zap, marcaram um encontro, foram se conhecendo, marcaram outro encontro, foram se conhecendo melhor, conheceu a família dela, ela conheceu a família dele, e aí foram ficando mais íntimos, resolveram namorar. Namoro vai, namoro vem, resolveram se casar. Nesse momento, meu irmão, você entra numa adoração. Você, quando adora, você se casa com a pessoa que te salvou. Você, quando adora, você vai buscando cada vez mais intimidade. Por exemplo, eu e a Débora, né? Quando eu vi a Débora, primeira vez assim, passou batido, nem íntimo. Segunda vez eu vi aquele sorriso, eu falei: opa, algo mexeu, né? E aí o que eu fiz? Fui correr atrás de conhecê-la. Como? Primeira coisa, eu perguntei para a amiga dela. Falei: a menina que estava ali passando de vermelho assim, né? Aí a amiga dela: ah, Débora, eu acho que é, não lembro o nome dela não, acho que é uma assim, com um sorrisinho assim. É ela mesmo. Ah, então tá. Ela: você gostou dela? Eu gostei. Então tá, então vamos dar um jeito de vocês se conhecerem. Aí a Débora, quando ficou sabendo, que ia fugir, né? Mas aí o que eu fiz? Eu falei: não, eu vou ter que me fazer conhecer. E aí eu fui correndo atrás, mandei uma flor, mandei duas, mandei três, nunca mais eu mandei, só mandei essas três, né? Mas aí o que aconteceu? Ela começou a confiar em mim, ela começou a me conhecer, viu que eu não estava querendo só aventura. Daí eu também comecei a conhecer, quase desisti, mas aí eu fui... Cadeirinha, meu amor? Mas eu fui conhecendo, opa, Deus tem preparado essa valor para mim. E hoje eu tenho plena convicção, meu irmão, que eu amo muito mais essa valor do que quando eu namorava. Né? Aos pouquinhos a gente vai conhecendo, a gente vai tendo intimidade, a gente vai se amando cada vez mais. Né? Tanto é que às vezes quando ela chega do banheiro com um bico desse tamanho, cara fechado, eu falei: esqueci de lavar o banheiro. Né? Não preciso nem falar. Aí eu começo a contar. 1, 2, 3, do quarto, ela: poxa, amor, esse banheiro está fedendo, amor. E começa a reclamar. Porque a gente criou um nível de intimidade tão grande. Eu falei: não, ela vai brigar comigo por causa do banheiro. Ela chegou com esse bico desse tamanho porque ela vai brigar comigo por causa do banheiro. Aí eu fico quietinho ali, já sei que eu estou errado, a gente já combinou, né? Aí eu calmo, deixa ela ficar mais tranquila. Então, porque gerou intimidade. Né? E é dessa forma, meu irmão, quando a gente conhece os atributos, conhece a essência, a gente começa a louvar, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, mas quando a gente entra em momento de adoração, meu irmão, é lá, ó, o melhor momento de adoração é lá no seu quarto, quando você se tranca. No meu caso é no banheiro. Eu me amarro em entrar na presença do Senhor quando eu estou tomando banho. Oh, meu Deus, eu choro junto com o chuveiro. Oh, é bom demais. Os meninos sabem, os meninos do louvor aqui sabem, né? Do Ministério de Música sabem. Né? E às vezes eu estou lá no meio, eu mando um WhatsApp. Eu estou em intimidade com o Senhor. Né? Então, é muito maravilhoso. Então, quando você conhece a Deus,
ao ponto de adorá-lo, você já se casou, você já chegou assim num momento assim, de intimidade tão grande, tá? E aí é interessante, vocês conhecem essas figurinhas aí? Vocês viram essa foto pela internet? Ninguém viu essa reportagem? Dessas preciosidades aí? É interessante, meu irmão, quanto você mais conhece a pessoa, mais você se torna parecido com ela. Esse casalzinho aí, eles conviveram casados 65 anos. E um faleceu 40 minutos, o outro faleceu, logo em seguida. E o relato da família fala assim, que eles eram tão parecidos, pareciam irmãos gêmeos. Eles eram tão grudadinhos um no outro que pareciam irmãos gêmeos. Isso acontece muito, quando você conhece, convive muito com a pessoa, você passa a se parecer com essa pessoa. Olha lá o Edir Macedo e seus pastores. Se você liga a televisão, você parece que está... Ele faz assim, os pastores vão lá e fazem assim também. Eles falam rouco, um pouco rouco, aqueles trejeitos, os pastores começam a falar também, porque eles convivem tanto, eles admiram tanto, que começam a se parecer com aquela pessoa. Então, quando a gente começa a buscar, conhecer o Senhor, a Jesus, cada dia mais, com mais intimidade, a gente começa a transparecer e a se parecer cada vez mais com Jesus. Não é verdade? Enfim, bom, e é interessante que eu anotei algumas coisinhas. O fato da gente conhecer e cada vez mais buscar conhecer, principalmente a Deus, fica mais fácil da gente ser tratado. O Senhor Deus vai quebrando as nossas vidas, você se entrega na presença do Senhor como vaso verdadeiramente e deixa com que Ele vá te moldando, a sua soberba, Ele começa a se transformar em humildade, aquilo que você praticava, que era totalmente contra os frutos do Espírito, fica sendo mais fácil, meu irmão. Porque Ele vai entrando, vai enraizando no seu coração, você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus, com o Espírito Santo. E aí você começa a adorar. Eu falei até hoje com o pessoal da equipe que a gente estava reunindo, e aconteceu algo, eu vi uma situação que eu vou até compartilhar com vocês hoje, que mudou a minha forma de adoração e a minha forma de louvor ao Senhor na hora que eu estou aqui louvando. Tá? Então eu falei para ele, é importantíssimo que a gente decore assim, que a gente pegue a essência da música. Para quê? Para a gente ter mais liberdade de estar aqui tocando, cantando e adorando ao Senhor. Porque quando a gente se prende à letra, quando a gente se prende a determinadas questões, aquilo afasta, aquilo ali tira. Quando você entra na igreja e fica, hoje eu vou dar nota para o louvor, vamos ver. E aí o pessoal está aqui cantando. Hoje foi 3. Hoje foi 10. Né? E às vezes a própria pessoa que se entregou ali nem ligou para quem estava errando lá na frente, porque a gente estava cantando aqui na frente, mas estava numa presença tão grande ali no Senhor, que para ela foi 10. Né? Então a mesma coisa que eu saio frustrado daqui quando eu não me concentro totalmente no Senhor. Eu saio frustrado aqui quando eu falo, poxa, eu não entrei, o nível da minha entrega não foi o que eu queria. Mas em compensação tem vezes que parece que ninguém existe aqui, é só eu e Deus. É só eu e Deus. E esses são os melhores momentos de cântico que a gente tem na igreja. Para mim. Tá? Então, meu irmão, é um perigo a gente conhecer Deus apenas superficialmente. É muito perigoso a gente conhecer superficialmente o Senhor. Lá em Tiago fala que, Tiago 1 fala que se você quiser sabedoria, peça a Deus. Meu irmão, mas peça com fé. Porque se você não pedir com fé, você vai ser comparado a um homem duvidoso, né? Que fica ali sendo levado para um lado, sendo levado para o outro, e aí fica duvidando, pedir. Eu não sei se vai cumprir, pedir. Né? Meu amigo, aí lá em Tiago fala, se você não pedir com fé, se pedir duvidando, certamente você não vai receber não. Aquilo não vai se cumprir. Isso está diretamente relacionado ao seu nível de intimidade com Deus. Quando você pede, você sabe para quem você está pedindo, você sabe o tamanho desse Deus. É muito perigoso você ficar na superficialidade. Eu já comentei aqui. Sandeiro?
Vermelho? É. Fabiola. Eu pedi para ele o papo da Fabiola. Bom, até que eu parei. Eu já comentei aqui, falando da questão da superficialidade. Trouxe uma palavra uma vez aqui e eu fiz uma comparação. Quando teve aquela tsunami lá no... Não sei se foi na Filipinas, eu esqueci o nome do país. Mas aí, se eu não me engano, acho que até os brasileiros, eles estavam fazendo mergulho. Eles estavam lá no fundo do mar caçando peixe. E a tsunami passou, fez aquele estrago. Quando eles subiram, meu irmão, eles só viram aquela destruição total. Mas eles estavam seguros, porque eles foram lá no profundo. Eles saíram da superfície. Se eles estivessem na superfície, eles tinham sido levados junto às ondas, os barcos tinham destruído totalmente ele e o que foi destruído ali. E aí, meu irmão, o fato de você estar na superficialidade, não buscar conhecer a Deus mais intimamente, é muito perigoso, até para quando você vai numa pregação. Se você vai numa pregação, chega lá, o pastor fala, você muda, aleluia, sapateia, telefonia e tudo mais, e acha que está, pegando fogo. Recentemente eu vi um vídeo que eu falei, meu Jesus Cristo, o pastor chegou lá, depois do louvor abençoado, depois de uma música abençoada, ele, meus irmãos, eu vim aqui para falar sobre Davi, sobre o valente Davi, o homem corajoso, mas não, hoje eu não vou falar sobre Davi não, eu vou falar sobre o Danal. Esse valente é muito valente, é um cabra macho, acho que foi lá no Nordeste, é um cabra macho. Meu amigo, não tem perreira com esse valente Danal não, ele é um homem poderoso. Os irmãos do louvor aqui cantaram, esse homem é cabra macho. Falava para soltar o cabo, ele não soltava não. Falava para soltar o cabo, ele não soltava não. Solta o cabo, Danal, solta o cabo, Danal. E ele não soltava não. Muitos que estavam ali, quando eu falei, o cara está vacilando. Porque nau, solta o cabo da nau. Nau é um navio grande, é um navio que saía, que fez as viagens aí de Colombo, de Vasco da Gama. Nau é aquele navio. E aí o pastor viu, da nau, solta o cabo da nau. Não, o cabo é valente. E aí você chega num culto desse, não sabe o que é nau, nunca ouviu falar de Danal na Bíblia. Eu até fiz um teste. Eu mandei meu pai, que é esse tal de Danal na Bíblia? Eu nunca ouvi falar. Mandei um zap para ele, ele falou, filho, eu nunca ouvi falar também não, vou pesquisar aqui. Danal? Aí depois eu mandei o vídeo, aí ele riu, Mas é assim, você chega num culto desse, você escuta, e não tem o mínimo conhecimento da palavra, você pode ser levado por meio de doutrina, e isso é um perigo. Isso é um perigo, então saia da superficialidade, aprofunde-se cada vez mais no Senhor, tá? E aí como é que a gente pode conhecer um pouquinho mais a Deus? Eu trouxe algumas coisas que agora eu meditei, fui tirando de experiências. E um dos motivos, eu separei de várias formas de buscar a Deus, de conhecer a Deus. Uma delas é passar por provações. Meu irmão, eu há um tempo atrás falei, eu já dei esse testemunho aqui, eu tinha passado pela pior fase da minha vida. Eu tinha pensado até em suicídio, Eu falei, meu Deus, não tem mais chance para mim não, sou zero à esquerda, já era. Hoje foi a melhor fase da minha vida. A melhor fase, porque senão eu não estaria hoje com Deus, eu não teria conhecido o Senhor como eu passei a conhecer, se eu não tivesse passado por algumas provações, algumas tribulações. Pastor Éder também trouxe aqui com muita propriedade no curso de maturidade, falando sobre as dificuldades que a gente passa na vida. Às vezes é preciso, às vezes Deus falou, meu filho, eu estou te chamando, eu estou batendo. Você não dá ouvido, você fica só olhando para isso, fica só olhando para aquilo, e tem comigo, Aí Deus vai, começa a permitir determinadas situações para que a gente passe por dificuldade, para que a gente passe por provações, e aí a gente volte ao Senhor.
Não estou falando de salvação, não estou falando de santificação até que vai, salvação não, né? Estou falando de conhecer a Deus. O Senhor quer se fazer conhecer. E só vai se fazer conhecer se a gente correr atrás e buscar conhecer a Deus. Porque às vezes Ele permite determinadas situações para que a gente busque. Então, naquele momento ali de dificuldade da minha vida, meu irmão, nunca li tanta Bíblia na minha vida. Pegava 2 Bíblias, lendo ali, chegava aqui, comentava o que eu tinha lido, né? E aí eu via aquilo ali crescendo. E eu via determinadas revelações ali na palavra, eu via que o tal passou por tal para fulano de tal aqui. E aquilo ali foi crescendo, foi brotando, e a minha intimidade com Deus foi crescendo, ao ponto desse ano, meu irmão, eu passar por uma provação grandiosa. E aí, naquele desespero, eu entrei no quarto, Deus, eu vou fazer um período de jejum, tantos dias, tal, né? E quando eu comecei a fazer o jejum, eu senti na hora, assim, eu senti, até comentando com o pastor, e dei testemunho aqui também. Passei de uma angústia aterrorizante para uma paz assustadora, que eu falei, gente, eu estou flutuando, o mundo está se acabando, né? A tempestade estava quase derrubando meu barco, mas eu estava dormindo, né? E, gente, isso você só consegue chegar nesse patamar se você busca, se você passa a conhecer quem é esse Deus. Se você passa a conhecer o tamanho desse Deus. E eu digo tamanho porque às vezes isso acontece, às vezes a gente não tem uma referência de pai. A gente cresce sem referência de pai, escuta que Deus é pai, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas aí o meu nível de conhecimento é superficial, a minha referência de pai é meio distorcida, e aí aquilo é uma barreira para que eu possa ir mais fundo. Aquilo é uma barreira, né, para que eu possa conhecer. Eu sou um exemplo. Tá? Então, às vezes, determinadas barreiras fazem com que o meu conhecimento fique meio superficial. Tá? Então, lá em Tiago 1, fala assim: meus queridos irmãos, tende por motivo de muita alegria quando passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, produz paciência, né? Oh, fruto maravilhoso! E a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, meu irmão, se você tiver que conhecer a Deus, passando por provação, entre em gozo, pule de alegria. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E é isso mesmo. Eu lembro um dia que na quinta-feira, no reunião de oração, aí chegou aquele momento que o pastor foi perguntando para cada um: o que vocês querem? Pedido de oração, meu irmão? Pedido de oração? Aí, naquele momento, eu estava muito tranquilo, estava muito bem com Deus, estava maravilhoso, não tinha pedido nenhum. Aí eu falei: pastor, eu quero pedir problema. Quero que Deus traga problema para mim, para você, para todo mundo aqui. Aí o pessoal me olhou assim: não, meu irmão, já basta o que a gente tem. Não, quero que traga mais. Porque às vezes é só assim que a gente se ajoelha. Às vezes é só assim que a gente entra na presença do Senhor chorando. Às vezes é só assim que a gente se derrama na presença do Senhor. É brasileiro. Precisa apanhar às vezes para aprender. Né? O próximo item que a gente tem como fonte de conhecimento, né, de Deus é a própria palavra. Né? O que a palavra fala lá em Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. E como é que a gente ouve a palavra do Senhor? Lendo, congregando, né? Indo para a igreja, participando das reuniões de oração, participando das reuniões de quarta, de quinta. A gente só consegue angariar mais conhecimento se a gente lê. Né? Na faculdade, essa semana, teve um módulo lá que o pastor Edson, leu a carta de John Wesley. Como é que é o nome do pastor? John Terman. John Wesley para a prova dele lá. Rasgando o verbo. Irmão, enquanto você não ler, enquanto você não estudar, enquanto você não dedicar a aumentar o seu nível de conhecimento, você vai ser um cristão raso, você vai ser um pregador raso. As pregações vão ser
frias, busque conhecimento, busque conhecer. Eu achei fantástico essa partinha. O que a palavra fala lá em Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, você quando começa a ler a palavra, meu irmão, você quando começa a estudar a palavra de Deus, aquilo vai se tornando vivo, vai se tornando... Eu conheci várias pessoas, né? Inclusive testemunho de cientistas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que começaram a estudar a palavra de Deus, aquele que foi entrando, foi transformando. Né? O pai da Débora, às vezes, ele discutir, eu tiro a Débora. O pai da Débora não discute com ele. Prudência, né? Seja prudência. Mas o tio dela veio discutir comigo lá sobre religião, Bíblia, isso aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte, próxima vez que eu vim aqui, dá uma lida nesse texto, dá uma lida na Bíblia e tudo, aí a gente começa a conversar. Né? O mundo, a Débora, inclusive, foi uma. Começou a ler, começou a questionar, começou a ler, e aquilo começa a ter revelação do Espírito Santo, Deus começa a falar através da Bíblia, Deus começa a rasgar o véu, o entendimento começa a ser pontual, e aí começa a haver transformação. A palavra é viva. Então, melhor fonte, conhecer através da palavra de Deus. Mas tem uma que essa é fantástica. Essa fonte de conhecimento, meu irmão, não tem igual. É Jesus. Né? Através de Jesus, meu irmão, você ganha tudo. Né? E todo conhecimento. A palavra de Deus fala lá em João 14,6 o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecerás meu Pai. Né? E já desde agora conheceis e o tendes visto. Né? Filipe chegou lá para Jesus. Quando é que a gente vai conhecer o Pai? Quando é que a gente vai enxergar o Pai? Né? Eu fico imaginando Jesus deve ter olhado para a cara dele e falou, dá um sacode. Né? Ô Filipe, você está comigo esse tempo todo e você não reconheceu o Pai. Você está andando comigo, caminhando comigo, e você não conheceu o Pai. Está aqui, às vezes a gente caminha, mas falta só um pouquinho para a gente aprofundar um pouco mais e ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de revelação. E Jesus, meu irmão, é a única fonte de conhecimento verdadeiro, né? E pode nos levar a conhecer o Pai. Se a gente não reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, como é que a gente vai reconhecer Deus? Né? Lá em João 8 fala, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade? Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que a gente conhece Jesus? Indo para a palavra, indo para a fonte, indo para o manual de sobrevivência, indo para o manual de conhecimento. Né? Meu irmão, como a gente quebra a cabeça quando a gente vai comprar um aparelho e aí a gente quer fuçar antes de ler o manual. Quem é que lê o manual? Levanta a mão aí. Eu me amarro e digo, até ela briga comigo, mas eu pego e fico lá, lendo antes de fazer o coisa. Daí a gente corre risco de queimar o aparelho, corre risco de estragar o celular, corre risco de apagar tudo, se a gente não ler e não saber. O carro mesmo, eu comprei um carro ainda cheio de coisinha aí. E aí, meu irmão, passando um perrengue, o teto travou no lugar lá e o sol batendo na muleira. Eu falei, meu Deus do céu. Aí passei no lugar, falei, não, leva lá em Cavatinho que arruma, leva lá em tal lugar que arruma, liguei na concessionária, me enfiaram a faca. Eu falei, não. Ela falou, não. Era só apertar o botão e segurar 5 segundos para você voltar a funcionar. Meu irmão, já pensou se eu vou lá em Cavatinho e ganhar de uns 300, 400 reais essa brincadeira. E meu irmão, para a gente finalizar, meditação, uma fonte de conhecimento fantástica. Falta hoje em dia, para nós cristãos, a gente praticar um pouco aquilo que
aquilo que os filósofos faziam, de parar, meditar, contemplar a natureza. Irmão, a natureza fala, proclama a glória do Senhor todos os dias. Conheço o testemunho do Daniel Mastral, foi interessante. Quando ele deitou na grama assim, ele começou a sentir aquela grama, olhar para o céu, alguma coisa começou a falar no coração dele. Para quem não sabe, eu tenho uns livros aqui pesadinhos sobre o fatalismo, e num dos livros ele fala sobre esse processo de conversão. Foi interessante, aqui me marcou que ele passando a mão na grama, olhando para o céu, aquilo, eu falei, gente, quem fez tudo isso aqui? Quem foi que, ao mesmo tempo que fez essa graminha, fez aquele céu maravilhoso que eu estou vendo? E aí aquele livro começou a mexer, não, vou correr atrás para entender quem foi que fez tudo isso. E, meu irmão, falta hoje em dia a gente parar para contemplar. Falta hoje em dia a gente parar no cantinho, sossegado, ficar calado. Prestar atenção naquilo que está acontecendo ao redor, na natureza. Viajar na maionese santa. Eu costumo dizer o seguinte, que duas coisas me tiram o sono enquanto eu estou dirigindo. Principalmente quando eu estou viajando na estrada. Uma delas é Red Bull, eu tomo aquele trocinho mesmo, só para dirigir. Eu fico aceso, ligado, fico ali dirigindo, adoro viajar à noite, então eu tomo aquele e fico ligadão. Outra coisa é meditar, é a palavra. Meu irmão, começa a viajar, começa a pensar, começa a criar algumas coisas, e aí vou lá no versículo, busco, Deus que falava sobre isso. E aí começo a conversar com Deus, começo a viajar na maionese santa, surfar com Deus nessa hora. Eu fico ligadão. Então às vezes eu trabalho cansado. Aí eu começo a pensar, começo a orar, começo a viajar. Vou direitinho para casa. Quando eu não faço isso, quando eu presto atenção na música que está passando ali, meu amigo, quase puxei desse jeito no tempo. Então falta períodos de meditação. O que Deus falou para Josué? Medita, tenha cuidado, de fazer conforme o livro da lei. Medita nela de dia e de noite. Vou mudar de microfone. Som. Então falta esse período de meditação, de contemplação. Sabe, eu brinquei um tempo atrás na matéria de filosofia lá na faculdade. O pessoal foram perguntando o que os filósofos faziam, o que você achava da filosofia. Eu falei, tá, bando de vagabundo. Não fazia nada, é só para a pracinha lá, para ficar discutindo as coisas. Mas a gente sabe que falta isso para a gente. Eles ficavam contemplando, ficavam meditando se o sol. Por que o sol se punha assim? Por que o sol se punha assado? E hoje em dia falta a gente parar para enxergar determinadas coisas, e ver por que seu filho está crescendo, o que acontece com o organismo dele. Se eu parar de dar alimento, vai ficar raquítico por quê? Falta às vezes entendimento sobre isso, parar para meditar. Outro ponto, curiosidade. Falta curiosidade para as nossas vidas. Às vezes a gente ouve, isso, lógico, vão se complementando. Quem é Danal? Quem é esse tal de Danal? Meu irmão, não. Os bereanos que faziam bem, escutavam, iam lá para a palavra, opa, era assim mesmo que ele está falando? É isso mesmo? É isso mesmo, bacana. Não era isso não, pastor, vamos discutir aqui, que eu acho que tem alguma coisa meio contrária à palavra aí. Então falta curiosidade. E esse ponto é muito interessante, meus irmãos. Porque a curiosidade fez diversos cientistas se converterem. Fez diversos cientistas aprofundarem, tentarem entender por que o universo agia dessa forma, por que o sol se punha, por que a luz era assim. E aí, quanto mais eles iam buscando se aprofundar e se entregavam de todo o coração para entender, alguns se converteram. Alguns entenderam que sem Deus nada poderia existir. Um deles é o nosso cientista brasileiro, Adalto Lourenço. Se vocês puderem ter oportunidade de ouvir alguns vídeos, ler o livro lá de Gênesis 1 e 2 que ele escreveu, muito bacana.
né? E aí, a curiosidade fez esse jovem senhor. Você conhece esse cara aí? O Einstein, olha o que ele escreveu. Sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Alguns desses cientistas começaram assim, a estudar, começaram na faculdade, tudo jovens, decrépitos, ateus. Começaram a estudar, pesquisar, e eles viram que existe algo maior do que as leis. Né? Olha o que Galileu escreveu. A ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e a mais notável. Esses são homens que dedicaram sua vida a estudar, a pesquisar, né? Luiz Pasteur, o pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, às vezes, a gente vê alguns cientistas aí, isso não é muito divulgado, não, irmão. Tá? Não é muito divulgado porque existe o corporativismo, existe a política, mas muitos dos cientistas, quando eles vão se aprofundando, quando eles querem buscar, né, eles começam a entender que existe algo maior. Aconteceu isso com o próprio Adalto Lourenço. E aí, meus irmãos, por quê? Porque esses homens foram curiosos. Esses homens quiseram buscar cada vez mais, se aprofundar cada vez mais e viram, né, conhecer. Sem Deus, a gente para em determinado patamar. Da teoria de Steve Hawkins, vocês conhecem Steve Hawkins? Aquele físico que, se eu não me engano, acho que tem ela, né? Como é que é o nome? Esclerose lateral amiotrófica. Então ele tem esclerose. E aí, meus irmãos, está ali cada vez mais se definhando. E na teoria dele, ele começa assim, a teoria do Big Bang, né? Como que o universo surgiu. E aí começa, deu uma explosão. Aí ele vai trazendo as leis, né, que foram regendo os universos. Ele vai trazendo uma. Mas tem uma lá no iniciozinho, ele coloca assim: leis desconhecidas, leis ocultas e desconhecidas, alguma coisa assim. Ele não consegue explicar. Que leis são essas? É a lei do milagre, a lei que só Deus pode fazer. Então, eu creio que se esse homem se converter, muita coisa vai mudar na vida dele. E aí, meus irmãos, eu queria trazer algo que realmente impactou a minha vida. Um cientista crente, um cientista trouxe algo fantástico, porque ele ali realmente mudou a minha forma de adoração, a minha forma de louvor e a minha forma de querer conhecer mais. Vamos ler aqui Salmo 148. Olha que maravilha. Vocês podem acompanhar aqui comigo. Louvai ao Senhor, desde os céus, louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas dos entes, louvai os céus dos céus, as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre. E lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, vós, fogo e saraiva, neve e vapores, ventos tempestuosos que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu.
Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, do povo que é chegado. Louvai ao Senhor. Louvai. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E aí, meus irmãos, interessante, que ele trouxe algumas questões muito bacanas que eu vou trazer para vocês aqui também. Ele mostra um pouco da grandeza de Deus e a sua criação. E às vezes a gente fica tão trancado aqui nesse nosso universozinho, tão trancado aqui no nosso conhecimento raso, que a gente não busca conhecer. Mas graças a Deus, Deus levanta homens que buscam, que façam desbravar aí, né, a terra, os confins da terra, aí no universo. E aí, olha que interessante. Cadê você? Rapidinho. Esse cientista, ele pegou alguns dados, algumas imagens, alguns vídeos, foi bem bacana, né? O telescópio Hubble, né, está lá no espaço, ele aponta para determinada foco no espaço, ele vai aproximando, para eles terem estudado determinado quadrante ali do espaço, né? É bem bacana. E aí eles começam, além da imagem, né, eles conseguem captar o som, transformar o que eles detectam em sons. Né? Uma vez na matéria de física experimental, eu conheci um indiano aqui na igreja que ele estava fazendo justamente pesquisas, transformando determinados sons que chegavam do espaço e transformando em imagens para decodificar. Eu falei, mas como vocês fazem isso? Ele explicou lá a tecnologia, muito bacana. E esse vídeo aqui, meu irmão, ele traz algo bem interessante. O telescópio foi aproximando, né? E aí isolou essa estrela, que eles chamam de vela pulsar. É uma estrela que se isolou ali, e aí existe uma rotação em volta dela, né, bem rápida, vocês vão ver ali, e eles apontaram ali, focaram, e aquilo ali emite um som. Eles captaram esse som, né? E olha que interessante. E se estiver baixo, esse aumenta um pouquinho, tá? Espera que demora um pouquinho mesmo. Então ela fica rodando. Ó. 11.000 vezes por segundo em volta desse eixo. 11.000 vezes por segundo ela fica ali rodando. Esse é 24 horas por dia. 24 horas por dia. Esse barulho. Bem interessante. Né? Ela está aqui a 1000 anos-luz distante de nós. Né? Ou seja, 1000 anos-luz para você chegar viajando num carrinho na velocidade da luz, você demoraria 1000 anos para chegar lá. Você está bem distante. Né? Impressionante isso aí. Aí depois eles focaram nessa imagem. Uma constelação, várias estrelas. Lindo, né, meu irmão? Eu não sei se está ruim, o projetor não ajuda muito. O projetor não ajuda muito. Pode deixar apagado se quiser, sabe? Isso, ficou legal, ficou bacana. Né? E aí eles aproximaram, né, de um quadrante, pegaram lá, que é a constelação 47 Tuc. E olha o que saiu do som. Peraí. Eles pegaram e focaram em 16 estrelas super gigantes. Olha o som que elas emitem. Bacana, né? E aí, meus irmãos, os cientistas,
Louis Biglio, né? O crente, o cientista crente, né? Pegou e juntou esses sons e fez uma coisa maravilhosa. E ele foi, com base no Salmo 148, ele foi: louve aos céus, os vulcões, céus e a terra, as estrelas, né? Os luzentes, as baleias, né? Ele foi e captou esse som, captou das baleias. As baleias se comunicando uma entre as outras, e eu creio, louvando a Senhor. Interessante, né? E aí a gente pega esse Salmo 148 e fica imaginando: poxa, Deus tem lá um setor ali de tabaco e bateria o tempo todo, 24 horas por Deus, adorando o Senhor. Tem uma estrela também que eu trouxe aqui, não, mas ela fica tof, 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 tof. É o bumbo da bateria, marcando tempo. Aí tem outro lá mais agitadinho. Aí tem o setor de violinos, de cordas, né, aquele que a gente mostrou agora há pouco, né? E aí ele juntou. A gente está muito aqui restrito, a nossa vidinha, enquanto Deus, ali, nossa imensidão, o seu reino, tem tudo isso ali, louvando a Ele, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, por enquanto é só isso. E aí você pega esses fatores todos, esses itens todos: a baleia, os animais, as estrelas, os luzentes, todas 24 horas por dia louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor. E aí a gente acha, subir aqui, pegar o meu instrumento, tocar, né? Eu sou o supra-sumo do Senhor. Se não fosse eu louvando aqui em cima, o universo tinha que parar. Mas aí, Deus tem tudo isso aí ao redor dele louvando. Ela não fala assim: se não tiver ninguém para acalmar as pedras, não varia. Mas eu não quero uma pedra tão ruim. Ah, meus amigos. E Deus escolheu cada um de nós para fazer esse papel. Deus, em conjunto, em harmonia com tudo aquilo que Ele criou, os céus proclamam a terra 24 horas por dia. Um dia exalta o nome do Senhor após o outro. Só parar um pouquinho e olhar para a natureza. Tudo está clamando ao Senhor. E aí, meu irmão, Deus vai ficar magoadinho porque você não está fazendo conforme Ele gostaria? Não. Se você faz, você cresce. Se você faz, você amadurece. Se você faz, sim, Deus vai ficar muito feliz, os céus vão ficar ali alegres. Mas se você não faz, meu irmão, só quem perde é você. Só quem perde somos nós. De não exaltar o nome do Senhor, de não se juntar às constelações, a todo o universo em volta, a toda a criação de Deus, e louvar o Senhor. Né? Aí eu queria convidar os irmãos a gente fazer algo que o Louis Biglio fez naquele momento. Eu queria convidar os irmãos, fiquem de pé, por gentileza. Vamos ficar de pé. Né? E parar um pouco, pensar um pouco. Tá?